alegria chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Uma alegria fazer parte aqui desta plataforma de programas da TV Com Brasil. E este programa é produzido pela TV Gran Dourados, na cidade de Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul. Quero deixar aqui um abraço ao Rubens, a Roseli, a toda a equipe aqui da TV Gran Dourados. E abraço também à TV Com Brasil, a toda a sua direção. E fazer parte aqui desta plataforma é sempre uma alegria. E o programa Mato Grosso do Sul em Foco quer trazer você para conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Esse estado lindo, encantador, este estado produtivo, que estado maravilhoso. O estado do Mato Grosso do Sul, um celeiro do Brasil em termos de produção agrícola, em termos de cultura dos povos. Está aqui na divisa com o Paraguai, na divisa com a Bolívia, né? Divisa também aqui com estados, né, do Paraná, do São Paulo, Goiás, Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul é uma região linda do nosso país e muitas pessoas, muitos brasileiros não conhecem ainda aqui o estado do Mato Grosso do Sul, mas já tem muito turismo aqui na região de Bonito, na região do Pantanal e também Bodoquena, toda essa região tão bem preservada aqui do nosso estado. Também muitos vêm aqui para fazer negócios, né? O agronegócio, a indústria, o crescimento desse estado é uma coisa espetacular. Então venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Não deixa de conhecer Campo Grande, a capital, conhecer lá o Aquário do Pantanal, que é um ponto turístico hoje importante da nossa capital, mas venha também conhecer Dourados, aqui no interior do estado, uma cidade linda, uma cidade em amplo crescimento, e nós nos alegramos muito com o avanço aqui da cidade de Dourados. O programa Mato Grosso do Sul em Foco também, ele gosta de apoiar algumas coisas que são importantes para a vida. E hoje nós vamos falar do casamento, do matrimônio. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje nós vamos ler um texto das Escrituras maravilhoso que fala sobre o matrimônio. E quero falar sobre o casamento, o matrimônio. Algo tão precioso, algo tão nobre para a formação da família, para o bem-estar das famílias, das pessoas. Então olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, o versículo de número 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Olha que texto maravilhoso. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, seja o leito sem mácula. Isso aqui nós precisamos entender amplamente. Eu quero só definir uma coisa aqui com você, do que nós vamos tratar aqui no programa hoje. Esse tempo estava dando uma palestra aqui num ambiente aqui em Dourados, sobre família. E dentro de uma instituição, obviamente, da sociedade, não era uma instituição ligada à igreja. E falando muito com adolescentes, e de repente um adolescente me faz a pergunta: mas pastora, a igreja só reconhece como família o casamento do homem, a mulher, pai e mãe com os filhos, mas tem outros modelos de família. Então eu expliquei o que eu quero também explicar aqui no programa. É claro que a sociedade, ela acaba se organizando com outros conceitos, outros valores, outras estruturas que também consideram familiar,
Mas quando eu vou falar sobre o assunto da família, eu vou falar da família à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, à luz dos ensinamentos das Escrituras, dos ensinamentos de Cristo, a família cristã, a família estrutural dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Pode até ter outros modelos, mas eu não estou falando desse, eu estou falando daquele que a palavra de Deus ensina, que a Bíblia Sagrada nos instrui. Isso é como um cientista, ele estudou a baleia azul. Se você pergunta para ele alguma coisa sobre a baleia rosa, amarela, vermelha, ele vai te dizer, olha, sobre esta baleia eu não entendo, eu estou falando aqui da baleia azul. É o meu caso aqui com o assunto da família. Eu estou falando da família à luz da palavra de Deus. Então, voltando aqui ao texto, ele diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio. A Bíblia fala que o matrimônio, ele é digno de honra. E aí nós, quando olhamos para as Escrituras no seu contexto amplo, nós vamos entender por que o casamento é digno de honra. Primeiramente porque o matrimônio ou o casamento, ele é instituído por Deus na sua palavra. Está lá no livro de Gênesis. Logo no primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos Deus criando o homem, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Criou a imagem e semelhança do Criador. E o texto de Gênesis 2 diz assim, macho e fêmea os criou. E depois o capítulo 2 de Gênesis, no versículo de número 24, vai dizer o seguinte, logo após Deus criar a mulher, descreve como foi feito, o homem, pesado sono, tirou uma das suas costelas e dessa parte do homem, da costela, fez a mulher, entregou ao homem. E ele então, Adão, que estava só naquele jardim do Éden, ele agora tem uma companheira, uma auxiliadora idônea. E essa auxiliadora idônea, ele quando acorda, que vê aquela esposa que Deus preparou para ele, ele então vai falar o primeiro poema que aparece nas Escrituras. Ele fala assim, então disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E este é o primeiro poema que aparece nas Escrituras, quando Adão olha para Eva. Por isso que até hoje o marido quer falar poema, quer cantar música para sua esposa, e realmente é motivo de alegria quando podemos viver esta harmonia, esta alegria do casamento. E logo em seguida então Deus criar a mulher e trazê-la para compor o primeiro casal das Escrituras, homem e mulher. Então vai dizer assim, por isso deixa o homem a seu pai e a sua mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É interessante que este é o princípio estabelecido por Deus para o matrimônio. Deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher para tornar os dois uma só carne. Então o casamento é digno de honra, o matrimônio é digno de honra, diz lá o texto de Hebreus que nós vimos, porque ele é uma instituição que foi instituída por Deus. É por isso que nós, como servos de Deus, prezamos tanto, zelamos tanto por esta instituição, o matrimônio, porque ele é instituído por Deus. E diz aqui o texto, instituído com esta estrutura, deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tem dois princípios aqui fundamentais desta instituição divina. Primeiro, é o casamento entre um homem e uma mulher. Porque Deus vai estabelecer para eles uma ordem. Então, para que eles pudessem reproduzir agora, gerar filhos, filhas, para espalhar a raça humana sobre a face da terra,
Porque quando Deus cria, fala assim: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Deus agora dá a este casal, um homem e uma mulher, macho e fêmea, a condição de gerar filhos. Então tem aqui um mandato de Deus: vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra. É o que nós chamamos na teologia do mandato social. É o mandato para povoar a terra com a raça humana. Começa de um casal e hoje a raça humana já tem quase 8 bilhões de habitantes, cumprindo este mandato de Deus, de reproduzir, de multiplicar, de encher a terra. Então o casamento nesse sentido tem 2 propósitos. Primeiro, multiplicar, gerar filhos para as futuras gerações, para a humanidade não encerrar em nós, mas ela continuar criando filhos e filhas para multiplicar, encher a terra. O segundo princípio aqui desta instituição estabelecida por Deus, o matrimônio, o casamento, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando os 2 uma só carne. Então a proposta do casamento é uma proposta também monogâmica, ou seja, um homem para uma mulher. Os 2 se tornarão uma só carne. Não é um homem casando com 2, 3, 4, 5 mulheres. Não é uma mulher casando com 2, 3, 4 homens. Não é um emaranhado de coisas, ou até fora desses princípios estabelecidos por Deus. Hoje pessoas falando em casar até com animais, árvores, etc. Então não é nada disso. É um homem para uma mulher. Esse é um princípio fundamental. E que nós precisamos de olhar para ele, porque é uma instituição estabelecida por Deus. Quando os fariseus perguntaram para Jesus se podia repudiar a sua mulher por qualquer motivo banal, um homem separar da sua mulher, abandonar o seu casamento, ou a mulher abandonar o seu casamento, tanto o homem quanto a mulher, abandonar o matrimônio, aquela aliança feita diante de Deus e dos homens. Então o Senhor Jesus falou assim: olha, não era assim desde o princípio. E Jesus volta a repetir as leis da criação, os princípios estabelecidos por Deus para a humanidade lá no ato da criação. Então Jesus vai repetir isso: olha o que está lá, não era assim desde o princípio. O que Deus estabeleceu foi assim: deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Então, digno de honra entre todos nós seja o matrimônio. O matrimônio é digno de honra, ele é estabelecido, instituído por Deus. E quem não é feliz dentro de casa, não é feliz em lugar nenhum. Porque é dentro da nossa família o ambiente mais agradável, mais seguro, mais santo, mais precioso para vivermos. É por isso que o texto está dizendo: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Não saia daí, que nós vamos dar um intervalo e vamos continuar no segundo bloco. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Hoje nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com para todo o Brasil. Meu abraço aí a toda a TV Com, essa plataforma maravilhosa, programação maravilhosa aí na televisão brasileira. E também é um programa produzido pela TV Gran Dourados, aqui na cidade de Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul. E nós temos aqui a Igreja Presbiteriana de Dourados, que tem a alegria de convidar você e a sua família para fazer parte desta bela instituição que prega, proclama a palavra do nosso Deus. Hoje nós estamos tratando do matrimônio à luz da palavra de Deus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Este programa
ele preza pela valorização da família. Valorizar a família é valorizar também o casamento. Ele é digno de honra porque ele foi instituído por Deus. Mas ele é digno de honra também por causa daquilo que ele se propõe. Ele se propõe a tributar a Deus a glória que é devida ao seu nome. Toda família passa por lutas e dilemas. Então eu quero deixar aqui para você que o fato da palavra de Deus valorizar o casamento, valorizar a família, não quer dizer que nós não vamos ter lutas, problemas nas nossas famílias. Toda família tem problema. Não existe nesta terra nenhuma família perfeita, sem problemas, sem preocupação, sem aflições. Você não constrói um relacionamento duradouro do matrimônio sem um homem e uma mulher cumprir os seus propósitos dentro do casamento. O casamento não é, a família não é um amontoado de gente que quem gritar mais alto impõe a sua vontade sobre o outro. Não. A Bíblia mostra que esta família precisa de ter um cabeça, precisa de ter uma boa liderança, uma liderança amorosa, uma liderança que traz equilíbrio para essa família, e a Bíblia é muito clara em dizer que o marido é o cabeça da mulher, é o cabeça da família, e que deve exercer uma liderança sacrificial, uma liderança amorosa, uma liderança de provedor deste lar, de cuidador, daquele que cuida, que zela pela sua casa, pela sua família, entender o seu papel. Tem muitos homens sufocando as suas mulheres, tem muitos homens sufocando suas famílias, ou por inércia, por falta de liderança, ou por uma liderança tirana, fora dos padrões da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina como maridos a ter uma liderança amorosa, uma liderança sacrificial, porque a família é a menor célula de uma sociedade, é a que mais precisa de uma boa liderança, e nenhuma sociedade vive sem uma liderança. Então a Bíblia institui com muita ordem a família, mas é a ordem de Deus e a desordem dos homens, porque querem destruir aquilo que Deus construiu com tanta precisão, com tanta perfeição, para o bem nosso como seres humanos. A Bíblia instituiu que a mulher tem uma função importante dentro da sua casa. Ela deve ser submissa ao seu marido, mas uma submissão consciente. Tem nada a ver com escravidão, tem nada a ver com opressão, tem nada a ver com isso. Só quem está divorciado dos padrões da palavra de Deus que pensa de forma errada esses assuntos tão sublimes estabelecidos pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Um leito sem mácula é um leito respeitoso, tanto do homem quanto da mulher, cada um cumprindo a sua função estabelecida por Deus, porque a palavra submissão ela quer dizer sustentar a missão. Deus deu uma missão para mim como pastor e eu tenho que zelar pela missão que Deus me deu. Deus deu uma missão para você como marido e você tem que zelar pela missão que Deus te deu. Deus deu uma missão para você como mulher e você precisa como esposa zelar por essa função que Deus te deu, que Deus estabeleceu para você. E diz que os filhos precisam ser obedientes aos pais, e a função dos filhos para que cresçam bem, para que tenham uma vida deleitosa, uma vida prazerosa sobre a face da terra. Filho que aprende a obedecer pai e mãe não tem dificuldade na escola, no trabalho, não tem dificuldade onde ele vai, porque ele aprendeu a arte, a disciplina da obediência, da estrutura de um ambiente, de uma sociedade, de uma empresa. Ele sabe respeitar aquela estrutura estabelecida para o bem de todos.
E nenhuma liderança pode ser opressora. Então, digno de honra é o matrimônio, porque através dele muitas bênçãos vêm sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher, sobre a vida de um filho, de uma filha, de um neto, de uma neta, e assim as posteridades. Então, o matrimônio é digno de honra porque ele é instituído por Deus, é digno de honra pelos propósitos que ele cumpre dentro de uma sociedade. Se você quer uma sociedade forte, você precisa de ter casamentos fortes, famílias fortes. Quando as famílias são bem fortes, bem estruturadas, nós vamos ter uma sociedade forte, ordeira. E nós pregamos isso, zelamos por isso. A igreja zela por isso. No Brasil ainda se casa cerca de 250 mil casais todos os anos. São 250 mil casamentos todos os anos. Aliás, esse número meu aqui está equivocado. 1 milhão de casamentos, 250 são divórcios. 1 milhão de casamento todos os anos. Olha que coisa maravilhosa. Jovens formando as suas famílias, deixando o homem pai e mãe, se unindo à sua mulher, assumindo as responsabilidades de adulto, começando uma nova família, um novo núcleo familiar. Então é uma extensão do reino dos céus, é uma extensão dos mandamentos de Deus, é uma extensão das ordenanças divinas para nós, é uma extensão daquilo que Deus instituiu para o bem da raça humana. Nós temos que nos alegrar com isto. Jesus foi a um casamento lá em Caná da Galileia, onde ele transformou água em vinho para garantir a alegria daquele casamento. O vinho sempre foi descrito na Bíblia como símbolo de alegria, não de bebedeira, mas de alegria. E Jesus transforma a água em vinho, ele está presente naquele casamento, ele traz a aprovação do matrimônio como algo instituído por Deus e que agora o contexto do Novo Testamento, os apóstolos estão dizendo, olha, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então o matrimônio é para a nossa pureza, é para a nossa comunhão com Deus, a nossa pureza moral, a nossa pureza espiritual, a nossa pureza de comunhão com Deus. É digno de honra, é maravilhoso o matrimônio. Zele pelo seu casamento. Cuide bem da sua esposa, se você é um marido. Cuide bem do seu esposo, se você é uma esposa, uma mulher. Porque isso é maravilhoso. É por isso que quando estou fazendo o casamento, hoje virou comum, vamos trocar, pastor, os votos do casamento por declaração de amor. Eu falo, não, declaração de amor faz um para o outro lá na lua de mel. Aqui são os votos do casamento. Aqui você está contraindo uma aliança. Aliança tem votos, tem comprometimento diante de Deus, diante dos homens, diante do ministro do Evangelho, diante das testemunhas, diante de um pai, diante de uma mãe, diante da igreja, diante da sociedade. Você está se comprometendo, você está fazendo uma aliança, você está se comprometendo em matrimônio. Digno de honra seja o matrimônio. Honra o seu matrimônio. Dê valor ao seu casamento, valorize a sua esposa, valorize o seu marido, valorize a sua casa, valorize os seus filhos, porque digno de honra é o matrimônio, o leito sem mácula, e Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. Então valorize aquilo que Deus constituiu para o nosso bem, para a nossa pureza, para a nossa paz de alma diante de Deus, com a nossa consciência tranquila diante da nossa casa. Que Deus te abençoe. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para orar pelo seu matrimônio. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados.
Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. E como nós falamos hoje sobre o matrimônio, a valorização da família, do casamento, nós vamos orar pelas famílias, orar pela nossa pátria, pela nossa nação, pelas famílias brasileiras. Vamos orar. Oração é conversar com Deus, oração é tocar. Ó Deus, nós oramos pelo matrimônio, pelo casamento daquele que nos ouve agora. Oramos pela família brasileira. Oramos incentivando os jovens a se casarem, a contraírem as núpcias, o matrimônio, conforme o Senhor estabeleceu, para o nosso bem, para a alegria da nossa alma, para a tranquilidade da nossa consciência, o leito sem mácula, que cada casal aprenda a fidelidade, o amor, o zelo pelo seu leito, para que haja um leito sem mácula, um leito de alegria, de prazer, de pureza, porque assim nós podemos aproveitar aquilo que o Senhor estabeleceu para o nosso bem, porque sabemos que o Senhor julgará os impuros e os adúlteros, e não há alegria, não há prazer nestas coisas, somente tristeza e desalento da alma. Portanto, eu oro pelas famílias brasileiras, que o Senhor proteja as nossas famílias brasileiras, a nossa pátria brasileira, nesse tempo, ó Deus, de tantas inquietações, que tenhamos discernimento, sabedoria e graça do Senhor, para zelar pela boa obra, zelar pela boa ordem do nosso país, zelar pela nossa pátria, zelar pelas nossas famílias, zelar pelas nossas liberdades, zelarmos pelo Teu nome. Abençoe a nação brasileira e cada família brasileira neste tempo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala, quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, Logo o céu se abre, quando eu a oro, terra estremece.